E aí, pessoal, tudo tranquilo? Gilson aqui na área novamente. Nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês como que a gente utiliza o Wireshark para lidar com DTMF nas chamadas de voz sobre IP. Isso mesmo, o pessoal do Telegram votou, esse foi o assunto mais votado dessa semana, então eu vou estar apresentando para vocês algumas chamadas que eu vou executar aqui com softphones configurados com CIP-info, RFC2833 e envio da sinalização DTMF através do próprio canal de áudio, ou seja, em band. E como que a gente utiliza o Wireshark para analisar o DTMF que foi enviado através desse softphone. Os arquivos PK e PNG eu vou estar disponibilizando lá no grupo do Telegram. E caso você não conheça o canal do Telegram, eu vou estar deixando o link para se inscrever aqui embaixo na descrição desse vídeo, para que você possa participar das votações dos próximos vídeos desse canal. Vamos lá então. Muito bem, pessoal. Eu já estou aqui com o meu Wireshark rodando. Primeira coisa que eu vou fazer é executar o meu softphone. Então, vamos deixar ele aqui em cima. Como você pode ver, ele já se encontra registrado no meu SIP Server. Eu vou entrar aqui em Settings e eu vou conferir qual que é o método de envio do DTMF. Então você pode ver que o método de envio do DTMF para essa chamada que eu vou fazer vai ser transportado através do método SIP-info, ou seja, eu vou utilizar o próprio protocolo SIP, isso mesmo, a sinalização SIP, cujo método é info, para transportar os DTMFs que eu vou estar enviando do meu SIP Client para o meu SIP Server. Acompanha comigo. Basta dar um save. Eu vou filtrar aqui pelo protocolo SIP. Então, vamos filtrar aqui e eu vou limpar a minha captura. Então, eu vou ligar para a minha URA 7001 e basta dar um discar. Digite um número qualquer. Digite um número qualquer. Ok, desliguei a chamada. Vamos parar essa captura e eu vou salvar ela como DTMF SIP info. Salvando aqui na própria área de trabalho mesmo. Então você pode ver aqui que eu tenho o invite inicial que foi enviado a partir da minha máquina para o meu SIP Server. A chamada ela foi atendida com 200 OK. Depois que ela foi atendida, eu enviei os DTMFs 1, 2, 3, 4. Ou seja, como o meu SIP Client está configurado para enviar DTMF através do método SIP-info, perceba que eu tenho aqui algumas sinalizações do protocolo SIP que correspondem ao método info. Então, aqui no request line você pode ver o método info. E para cada DTMF enviado através desse método, perceba que eu tenho um message body. E aqui está justamente qual que é o DTMF que eu enviei. Ou seja, eu enviei o DTMF 1 com duração de 160 milissegundos. Guarde esse número que a gente vai usar ele mais para frente. Quais foram os outros DTMFs que eu enviei? O próximo método info foi o DTMF2, o próximo info foi o DTMF3 e o próximo info foi o DTMF4. Ou seja, eu enviei para minha URA 1, 2, 3, 4 e essa foi a sinalização que ela recebeu através do protocolo SIP. Ou seja, SIP-info entrega DTMF através da sinalização SIP, cujo método seja info. Você pode filtrar esses DTMFs enviados com o display filter SIP. Método igual a info. Então, aqui você pode ver exatamente o método info enviado, cujo DTMF foi literalmente 1, 2, 3, 4. Então, essa é a forma que a gente faz a análise do DTMF quando a gente trabalha em cima de SIP-info. Vamos para o próximo, RFC 2833. Eu vou reiniciar minha captura. Eu vou limpar o meu filtro que eu estou utilizando aqui e eu vou filtrar por SIP ou RTP. Então, beleza. Eu vou vir aqui na configuração do meu softphone e eu vou trocar o modo de envio do DTMF para RFC 2833. Então, substituído, salvo, ele enviou o register para o meu SIP server novamente, beleza. Eu vou zerar a minha captura, que eu quero pegar minha chamada a partir desse ponto. Então, vamos realizar a mesma ligação e enviar os mesmos DTMFs. 7001, que é a minha URA, vou discar. Digite um número qualquer. Digite um número qualquer.
Muito bem, eu já pude perceber o envio DTMF aqui no próprio RTP. Eu vou salvar essa captura. Vamos salvar como DTMF RFC 2833. Então, a captura está salva. E agora, como é que eu utilizo o Wireshark para analisar o DTMF enviado através do método RFC 2833? Acompanha comigo. Eu venho aqui em Telephone, VoIP Calls, seleciona a ligação que a gente fez, ou seja, foi o ramal 1010, que é o meu softphone, para o 7001, que é a minha URA. Então, basta vir aqui em Flow Sequence. E olha só que interessante. Eu vou ajustar aqui um pouquinho a tela. Pode clicar aqui e apertar o botão mais, que você vai dar um zoom, ou seja, você vai aumentar o espaço entre as colunas, identificando os hosts, e aqui a gente já consegue ver alguma coisa, né? Então você pode ver aqui o invite, que é o request inicial da chamada, o 200 OK, que é o atendimento, e aqui você pode perceber que o DTMF transportado sobre o RFC 2833, ele não vai em cima do protocolo SIP, e sim em cima do streaming RTP. Perceba que eu tenho um evento RTP, Telephone Event, DTMF 1, 2, 3, 4. Então, se eu clicar sobre esse evento aqui, perceba que interessante. Eu tenho minhas camadas de enlace, rede, transporte, seção, transportando o RTP, mas sobre o RTP eu tenho um cabeçalho adicional, RFC 2833 RTP Event. E quando eu abro esse cabeçalho, olha só que interessante, ele me diz qual que é o dígito que foi enviado, ou seja, dígito 1. Se eu voltar aqui para a minha telinha do CallFlow, vamos lá. Eu quero procurar o dígito 2 agora. Então, eu clico no dígito 2 e perceba que o RTP Event agora mudou para 2. Qual foi o próximo dígito que eu enviei? Foi o 3. Perceba que o 3 está aqui. E, finalmente, o 4 está aqui. Então, é assim que você faz análise dos dígitos enviados quando você trabalha com RFC 2833. E aqui ele fala ainda qual que é a duração do evento e qual que é o volume. A duração do evento, 160 milissegundos, a gente já tinha visto isso antes, né? Além disso, caso você queira utilizar um filtro para buscar todos os eventos DTMFs transportados sobre RFC 2833, perceba que quando você clica sobre o cabeçalho que te indica qual que é o DTMF, ele te dá a string do filtro que você pode utilizar para buscar esses eventos. Então aqui você vai digitar rtp event.eventid igual ao valor que você busca. Então, rtp event.eventid igual ao valor 1, por exemplo. Então você vai estar buscando todos os eventos RTP que correspondam ao evento DTMF igual a 1. Você pode vir aqui e explorar um pouquinho mais. Então você pode copiar esse valor, utilizar o método OR DTMF igual a 2, OR DTMF igual a 3, por exemplo. Então você vai estar pegando todos os eventos DTMF que correspondam a 1, 2 ou 3 e assim por diante. Então, esse arquivo aqui está salvo. Eu vou inicializar uma nova captura. Eu vou reconfigurar o meu cliente SIP para enviar DTMF através do modo Embed. E agora eu vou selecionar o método Embed, ou seja, eu não vou enviar nem através da sinalização SIP e nem através do streaming RTP. Eu vou codificar a frequência do DTMF e eu vou estar enviando dentro do payload do RTP. O DTMF ele vai ficar invisível para mim na sinalização, mas tem uma jogadinha que a gente pode fazer para extrair qual que foi o dígito enviado ou mesmo recebido, dependendo do qual lado da tua análise, quando a gente trabalha com o DTMF em band. Acompanha comigo. Então, salvo, eu vou resetar o meu filtro, eu vou filtrar por SIP ou RTP, vamos inicializar uma nova captura e eu vou ligar novamente para minha URA. Digite um número qualquer. Digite um número qualquer. Beleza? Fiz a minha ligação, digitei 1, 2, 3, 4. Eu vou parar a minha captura e eu vou salvar como DTMF Embed. DTMF. Se eu olhar minha sinalização SIP, vou vir aqui em SIP, você pode ver que eu não tenho nenhuma sinalização do tipo SIP Info que esteja enviando DTMF. Se eu vier aqui filtrar por RTP Event ID, por exemplo, ou seja, eu não tenho nada de informação tanto na sinalização SIP quanto no streaming RTP indicando qual que foi o DTMF enviado.
Mas, se eu vier aqui filtrar por SIP ou RTP, por exemplo, venho aqui em Telephone, VoIP Calls. Eu vou selecionar a minha ligação, eu venho aqui em Flow Sequence. Mais uma vez, a gente não pode distinguir um DTMF enviado aqui na sinalização, porque o DTMF está codificado aqui dentro do meu streaming RTP através do codec G711A. Se eu selecionar o meu streaming RTP e eu der o Play Strings, por exemplo, olha só que interessante. Eu vou dar o Play. Eu consegui escutar o DTMF aqui no momento em que eu dei o play nessa chamada. Justamente essas marcações, essas formas de onda que estão aqui, é justamente o meu DTMF que foi enviado. Ou seja, 1, 2, 3, 4. Eu consigo escutar ele aqui. Agora, como é que eu vou saber qual que foi o DTMF enviado num cenário onde eu não sei qual a sequência digitada pelo usuário? Eu seleciono o meu streaming, eu venho aqui em Export, File Synchronized Audio. Eu vou salvar como DTMF embed.wave. Então, vou dar um salvar. Posso fechar o meu Wireshark. E aqui eu vou abrir o meu arquivo Wave que foi gerado pelo Wireshark. Audacity. Muito bem. Então, vou dar o play. Você pode escutar os DTMFs sendo digitados. Então, como é que a gente faz para saber qual que foi o número digitado para cada evento DTMF aqui no arquivo de áudio? Então, eu vou dar um zoom. Se a gente vier aqui e selecionar o nosso DTMF digitado, perceba que onde que está, vamos lá, End of Selection, eu vou alterar aqui para início e fim, comprimento e fim da seleção. Então, se vier aqui, ó, o comprimento da seleção, aqui ele está indicando para mim que tem 160 milissegundos a duração desse evento, que é justamente aquele número mágico que eu tinha falado para vocês lá no comecinho. Então, se eu vier aqui selecionar o meu evento DTMF, para eu descobrir qual que é o número digitado, basta você vir aqui em Analyze e Plot Spectrum. Então aqui você tem o gráfico plotado no domínio da frequência. Se você vier aqui e der uma ajustada, você pode perceber que eu tenho dois picos de frequência que estão destacados aqui, e a gente utiliza o Audacity para descobrir qual que é o valor desses dois picos de frequência. Ou seja, ele é um tom composto por duas frequências, e cabe a gente identificar quais são essas duas frequências e comparar com uma tabelinha que existe para que a gente possa descobrir qual que foi o DTMF enviado. Então eu tenho as frequências de 698, a hora que eu repouso o mouse por cima eu consigo ver, 698 aqui na frequência de pico, e no outro pico de frequência eu tenho o valor de 1209. Vamos dar uma olhadinha nas frequências DTMF. Então basta você vir aqui no Google e pesquisar por DTMF Frequency, que você logo vai encontrar uma tabelinha exatamente assim. Então, aqui a gente tem os dígitos DTMF e a frequência a qual ele corresponde, ou seja, quais eram os valores que eu tinha encontrado lá. Eu tenho aqui ó, o valor de 698 Hz. Se a gente tiver aqui na nossa tabelinha, olha, eu tenho o valor de 697, que está bem próximo. Então, ou é o dígito 1, ou 2, ou 3. Basta eu descobrir qual que é a outra frequência para que eu possa cruzar elas aqui e descobrir qual que é o dígito associado. E aqui no meu segundo pico, eu tenho 1209 Hz. Então, se a gente voltar aqui na nossa tabelinha, eu tenho 697 para a frequência baixa e eu tenho 1209 para a frequência alta. Cruzando essas duas frequências, ou seja, juntando essas duas frequências, de 697 Hz com 1209, eu tenho o dígito 1. Então, com isso, eu sei que esses dois picos de frequência correspondentes a essa forma de onda correspondem ao dígito 1. Agora, basta fazer o mesmo procedimento para as demais frequências. Então, se eu vier aqui selecionar essa forma de onda, eu vou ter aqui o valor de 160 milissegundos. Se eu vier aqui em Analyze Plot Spectrum, eu tenho o valor de 698 com 1338 Hz. Então, mais uma vez, 698 está aqui nessa linha. E agora 1338 Hz corresponde ao meu dígito 2. E assim por diante, pessoal. É assim que a gente utiliza o Wireshark para trabalhar com análise de DTMF, seja através de CIP-Info,
você viu que vai transportado pela própria sinalização através da RFC 2833, que vai transportado pelo próprio streaming RTP, e quando a gente utiliza o formato em-band, ele vai codificado dentro do próprio canal de áudio, lá dentro do RTP, a gente nem consegue visualizar isso daí pelo Wireshark, então a gente tem que recorrer a ferramentas desse tipo, como eu expliquei aqui para vocês nesse vídeo, para que a gente possa identificar quais os dígitos enviados ou recebidos, né, dependendo do lado onde você estiver analisando, para que você possa saber o que o usuário lá digitou. Então, pessoal, é assim que a gente trabalha com o DTMF. Espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, deixe os teus comentários aí no vídeo. E caso você não seja inscrito ainda no canal, aproveita e clica no sininho. Não deixa de dar aquela curtida também. E até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço a todos.